Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe aí o retorno das nossas crianças, jovens, adolescentes para a escola. Alguém viu uma loirinha perdida por aí? Que eu não vi minha filha aqui na frente. Ela estava onde? Ah, tá. Eu sei, eu conheço. Ontem falou que queria ir passear, não sei o quê. Eu disse, você vai sonhando domingo. Domingo é dia de estar na igreja. Aí chama as crianças, eu não vejo ela aqui na frente. Já vai começar o ano letivo de castigo, tá vendo? Irmã, tadinha, né? Não, mas a gente tem que pegar firme com os nossos filhos, né? Porque a gente quer que eles cresçam no caminho do Senhor, e às vezes eles não estão muito sintonizados com tudo que acontece aqui, mas estão se acostumando, estão aprendendo e vão crescer nos caminhos do Senhor. É por isso que tomamos uma decisão, há algum tempo atrás, que os nossos adolescentes e jovens que costumam sair na hora do culto para uma palavra lá na sala dos jovens, desde aquela data é um domingo lá, outro domingo aqui conosco, porque também precisam aprender a cultuar a Deus e ouvir a pregação de uma palavra. Então isso é muito importante, tá bom? Nós contamos aí com a colaboração dos pais para que nos ajudem nesse projeto. Evidentemente que toda quarta-feira eles têm o culto deles aqui na igreja, toda quarta-feira, 8 horas, adolescentes e jovens estão convidados a participar, e logo nós iniciaremos também o estudo bíblico às quartas-feiras. Então você vai poder sair de casa, trazer o seu filho e participar de um tempo de aula de teologia, de doutrina, de estudo bíblico aqui na igreja comigo mesmo. Eu queria cumprimentar aqueles que estão nos visitando hoje. Eu gostaria de pedir, primeiro vou começar do lado de cá, levantando assim a mão. Eu já estou vendo aqui a Edla. Acertei hoje o nome, Edla? Acertei, né? E a Duda, né, que são a esposa e filha do nosso irmão Alain. Chegaram então, finalmente, né, Alain? Família toda reunida, né? Então, vieram de Massachusetts, estão morando aqui na Flórida. Sejam bem-vindos à nossa igreja, viu, vocês duas? Sejam bem-vindas, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Oi? Então, eu vi a camisa dela, sem comentários, tudo bem. Eu vou tentar não me desconcentrar na hora da pregação, tá bom? Receba a nossa lembrancinha, que Deus abençoe. Mais alguém que nos visita pela primeira vez? Lá, opa, nós temos aqui, realmente, não me lembro de tê-lo visto aqui outra vez. Qual o seu nome? João. Obrigado, João, pela sua presença, que Deus abençoe a sua vida. Tá bom? Oi? A esposa também está? E a filha? Ah, tá, foi levar para a classinha. Deus abençoe, viu? Bem-vindos. Mas ali atrás nós temos também, me ajuda porque a luz me atrapalha um pouco aqui, mas eu estou vendo uma jovem, é a amiga da família do Joel, né? Isso, Deus abençoe, esteve aqui ontem, vai passar uma temporada estudando inglês aqui na Flórida. Deus abençoe, seja bem-vinda. Desse lado aqui, aqui está na minha frente o Hudson, é isso mesmo? Acertei, tá vendo? Obrigado por ter entrado em contato. Pastor Thales é muito querido nosso, né? Que Deus abençoe vocês nesse momento de vida nova, né? De mudança aqui para a Flórida. Sejam bem-vindos à nossa igreja. Deus os abençoe, tá bom? Atrás do Hudson da esposa, está com a esposa e a filha, né? Qual o nome de vocês? Sandra e Mariana. Sandra é minha xará. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, né? Atrás não é a primeira vez, mas eu preciso fazer menção do meu amigo doutor reverendo Mário, que sempre está aqui conosco, já pregando a palavra em muitas ocasiões. Muito obrigado, é uma honra tê-lo aqui conosco, pastor, o senhor sabe o quanto eu o amo. Obrigado por aquelas mensagens bonitas que o senhor manda, aquelas frases que nos inspiram, né? Que Deus abençoe o senhor, muito, muito, muito. Mais alguém que nos visita pela primeira vez, do lado de cá? Não? Muito bem, vamos receber os nossos visitantes com uma salva de palmas, irmãos. Glória a Deus. Amém. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. Muito obrigado, dona Elza. Nós estamos falando sobre Jesus, uma série E Disse Jesus. Então hoje eu vou dar sequência. Domingo passado eu li o final do Sermão da Montanha, capítulo 7, versículos 24 a 27, a última canção que entoamos diz que a nossa casa não vai se destruir, não vai cair quando as tempestades vierem, e está muito relacionado com o texto que nós lemos na semana passada, e hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 8, vamos ler apenas os primeiros 4 versículos, que tem como título aqui na minha Bíblia, A Cura de um Leproso.
Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia então, em Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4, mas não abra apenas a sua Bíblia, abra o seu coração e deseje ouvir a voz de Deus nessa manhã. Quantos acreditam, irmãos, que Deus fala conosco através da Bíblia, da palavra? Amém? Então vamos ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor já fez em nós, ó Deus, nesta manhã, onde nos reunimos como teu povo, como a tua igreja. Muito obrigado por esse privilégio de poder soltar a nossa voz com canções lindas que nos inspiram, ó Deus, e por meio delas adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, ó Deus. Muito obrigado pelo privilégio, ó Deus, de ser chamado teu filho, tua filha, e de podermos participar da mesa do Senhor, ó Pai. Saber que o Senhor nos acolhe, saber que o Senhor nos recebe em tua presença santa, ó Deus, nós te agradecemos. E agora que fizemos a leitura da tua palavra, ó Deus, nós queremos te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ilumine, ó Deus, para entendermos a tua palavra, ó Deus, que o Senhor possa falar conosco, ó Deus. O Senhor conhece a vida de cada um que está aqui dentro nesta manhã, o Senhor conhece o momento de cada um, as lutas, os desafios, ó Deus. Ó Pai, que a tua palavra possa vir ao encontro do teu povo reunido aqui nesta manhã. Usa a minha vida como um servo do Senhor, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa usar os meus lábios para edificar a tua igreja, fortalecer a tua igreja. Ó Deus, fazer com que a tua igreja saia deste lugar, nesta manhã, mais apaixonada por ti, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Fala conosco, esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, amém, amém. Irmãos, deixa eu fazer algumas considerações primeiro sobre esse livro que nós estamos lendo aqui do Evangelho de Mateus. Na verdade, não é uma sequência do Evangelho de Mateus, mas eu senti o desejo de seguir de domingo passado para esse domingo. A gente prega em Mateus, a gente prega nos outros evangelhos, mas sempre extraindo o que Jesus disse, o que Jesus ensinou, o que Jesus falou aos seus discípulos no passado. Mateus começa o seu evangelho e nos primeiros 4 capítulos ele vai fazer uma apresentação de Jesus. Ele vai contar a história de Jesus e dizer quem Jesus é. Depois, nos versículos 5 a 7, é o famoso Sermão da Montanha. Nós trabalhamos em cima desse sermão, desses textos, no domingo passado. É um texto muito conhecido. Jesus aborda inúmeros ali princípios de vida, princípios de conduta cristã, ensinamentos que os seus discípulos deveriam estar atentos para ouvir e praticar. De modo que termina esse Sermão da Montanha desafiando, falando mais uma parábola, que aquele que ouve a palavra e pratica é prudente, aquele que ouve, mas não pratica, é insensato, é imprudente. Um dia as chuvas que vêm sobre todos vão cair, o vento vai soprar, mas somente aquele que vive a palavra de Deus, que constrói a sua casa na rocha firme, que é Jesus e a palavra de Jesus, vai permanecer firme. Então, Mateus apresenta Jesus e diz que ele é o rei, e agora ele traz então os princípios deste reino. Como é que os súditos desse rei Jesus devem viver. E agora, capítulos 8 e 9, Mateus vai colocar pelo menos 10 milagres que Jesus realizou, para mostrar que este rei, que é Jesus, ele tem poder. Ele não apenas ensinava como quem tem autoridade. O final do capítulo 7 diz que quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Por quê? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ora,
nós estamos vendo aqui, Mateus está nos mostrando isso, que ele não tinha autoridade apenas para ensinar, considerando que ensinar não é apenas, não é só, é algo tremendo, é demais, é a palavra, é o princípio, mas ele tem também poder. Poder para curar, poder para libertar das mãos do demônio, poder para invadir o sobrenatural e atuar ali nessa atmosfera espiritual, poder para libertar, poder para ressuscitar mortos, como o último versículo do capítulo 9, o último milagre do capítulo 9. Obrigado, minha irmã, mais uma vez. Então, essa é a linha de pensamento de Mateus. Jesus é rei, ele tem um reino, e ele ensina as pessoas a viverem nesse reino, mas ele também tem poder para, com esse poder, invadir a vida das pessoas no bom sentido, tocar na vida das pessoas e fazer aquilo que elas precisam que ele faça. E ele faz. E ele tem prazer em fazer. Ele gosta de fazer. Esse milagre de Jesus, nós sabemos que Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, eles são semelhantes na sua estrutura, na sua história, diferente do evangelho de João. E esse milagre, ele é narrado e ele é descrito pelos 3 evangelistas. Mateus fala, está o texto que nós lemos, Marcos também fala sobre esse texto, e Lucas também relata esse texto. Marcos vai dizer que quando Jesus se depara com aquele leproso, ou quando o leproso se aproxima dele, Jesus se compadeceu da situação em que aquele homem vivia. Lucas, que era médico e, portanto, tinha uma visão mais completa de enfermidades, vai dizer que aquele homem ele estava coberto de lepra, enfatizando a situação de miserabilidade que aquele homem vivia, que aquele homem estava inserindo. Então nós temos um quadro terrível diante de Jesus. Talvez um quadro que, se nós olharmos, não apenas pela questão física, mas também espiritual, porque a lepra era considerada uma espécie de maldição, ou uma espécie de castigo de Deus sobre a vida daqueles que se distanciavam do Senhor. Mateus está nos apresentando, nos revelando, explicando o que Jesus pode fazer por essa humanidade que vive as suas mazelas, as suas lutas, sejam elas físicas, intelectuais, sociais, morais, pecaminosas, etc. Jesus é aquele que pode transformar a vida de todos, a despeito de qualquer coisa que esteja acontecendo. Jesus, então, ele desce do monte onde ele havia proferido aquele sermão, o sermão da montanha, cujos ouvintes ficaram maravilhados porque ele ensinava com autoridade. E diz o texto, então, no primeiro versículo, que as multidões seguiam a Jesus. Para onde ele ia, as multidões iam atrás. E do meio dessa multidão, então, aparece esse homem com essa enfermidade que era a lepra, coberto de lepra, segundo Lucas, que ao aproximar-se de Jesus o adora e diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Como eu já disse, o evangelista Marcos diz que quando esse homem se aproxima, Jesus se compadece daquela situação. E todos os 3 evangelistas vão dizer que Jesus, ele toca o enfermo e diz: quero, fica limpo, e imediatamente ele ficou limpo daquela enfermidade, ele foi curado daquela enfermidade. A lepra era uma das doenças mais temidas do primeiro século. Casos como a deste homem é praticamente uma sentença de morte. Sabe quando os médicos desenganam uma pessoa e dizem: olha, não há mais o que fazer, não tem mais solução? É assim que esse homem se encontrava, de modo que tocou o coração de Jesus e a enfermidade o dominava. Ele estava sentenciado à morte. O sacerdote era quem tinha autoridade para determinar o estado de enfermidade, tão quanto o estado de cura, se essa cura viesse a acontecer. Constatando, ele declarava então que o leproso era uma pessoa imunda
A palavra que se utilizava era exatamente essa: quando constatava, se diagnosticava com a lepra, ela era considerada uma pessoa imunda. O leproso, então, tendo recebido esse diagnóstico, ele tinha que se afastar de todos. Ele não podia mais ficar na sua casa, ele não tinha mais convivência familiar, ele não tinha mais convivência social, ele não podia estar na cidade, ele não podia conviver com as pessoas, ele não podia trabalhar com as pessoas. Ele precisava ficar totalmente afastado de tudo e de todos, por isso, inclusive, das cerimônias religiosas, porque era considerado uma pessoa impura e não podia fazer parte das atividades religiosas, não podia frequentar o templo, não podia adorar ao Senhor. Um leproso vivia isolado, ou ele ia para um lugar chamado leprosário, ou vivia em cavernas, ou em cidades que eram formadas ou existiam apenas para que eles, leprosos, vivessem ali. E se alguém se aproximava de um leproso, ele tinha a obrigação de gritar bem alto: imundo, imundo, para que a pessoa então não se aproximasse, não o tocasse e não fosse contaminado com aquela enfermidade. Alguns usavam sinos pendurados no pescoço, anunciando com o retinar que era uma pessoa doente e imunda. E era terminantemente proibido que qualquer pessoa tocasse em leprosos, sob o risco de se contaminar e ser também declarado um leproso, imundo e afastado de todos. Mas o texto que nós lemos no versículo 3, diz que Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Movido por essa compaixão que Marcos descreve, ele toca o leproso. Ninguém podia tocar o leproso sob pena de se contaminar, infeccionar, alguma coisa nesse sentido. Jesus olha para aquele homem e ele toca. Existem coisas, irmãos, que só Jesus pode fazer. A gente precisa entender isso. Existem coisas que nós não podemos fazer. Existem coisas que nós podemos fazer, mas existem coisas que nós não podemos fazer. Existem coisas que somente Jesus tem poder para fazer. E é isso que Mateus está mostrando aqui, que o Rei Jesus, dentro do seu reino, ele tem poder para fazer coisas que outros não podem fazer. Evidentemente que quando Jesus faz estas coisas que outros não podem fazer, ou coisas que são impossíveis aos homens, e os evangelistas registram essas coisas, é para nos convencer de uma forma definitiva, segura, de que Jesus não é um homem qualquer, Jesus não foi um revolucionário qualquer, Jesus não foi uma pessoa qualquer, mas era o próprio Deus encarnado. Deus estava com ele, e ele era o próprio Deus, o poder de Deus se manifestava nele. Era por isso que ele tocava e curava, falava e as coisas aconteciam, até mesmo à distância, porque nós temos isso descrito aqui em outros milagres. Todos nós, com um pouquinho de sensibilidade, quando nos deparamos com uma situação como essa, ou semelhante a essa, nós temos a capacidade de nos compadecer. Essa semana eu entrei num 7-Eleven, e ao entrar naquele 7-Eleven, eu estava na fila, um senhor entrou na fila também, e na verdade ele já estava lá, eu entrei atrás dele, e aquilo me comoveu muito, porque o que eu vi eu nunca tinha visto antes. Eu vi que ele estava dirigindo o próprio carro, eu vi que aparentemente ele tinha uma vida normal, eu vi que ele estava com um jornal, newspaper, tem pessoas que ainda gostam de ler o newspaper, nas mãos. Mas literalmente, irmãos, eu vou fazer isso aqui. É assim que o pescoço dele estava. Não era apenas uma escoliose simples, não. Ele não conseguia, de modo algum, levantar a sua cabeça, mexer. De modo que o normal, natural para ele, era sempre estar olhando para o chão. E para conversar com as pessoas, ele conseguia levantar um pouquinho dos olhos, não sei se você é capaz de ver o que eu estou fazendo, mas ele não conseguia. E algo muito estranho em cima. E ao olhar para aquela pessoa, para aquele senhor, eu senti uma dor profunda no meu coração.
quão miseráveis somos nós. E como as consequências do pecado, não estou falando do pecado dele, mas do pecado original, coloca diante de nós coisas terríveis. Se você perguntar por que nós sofremos, é porque o pecado entrou neste mundo. Deus nos criou perfeitos, homem, mulher, mas nossos pais, nossos antepassados fizeram escolhas que trouxeram o pecado e as consequências do pecado para a nossa vida, e nós temos que lidar com a morte, nós temos que lidar com a enfermidade, nós temos que lidar com os problemas sociais, econômicos. E quando nós andamos pela cidade, as pessoas dizem que nos Estados Unidos não tem mendigo, não sei de onde que tiraram isso, porque a gente vê pessoas empurrando aquele carrinho de supermercado, mal cheirosas, vivendo uma vida totalmente estranha, que nós tememos que um dia estejamos ali. E precisa ser muito insensível para não sentir dor, compaixão por estas pessoas. Mas nós não podemos curá-los. E nem sempre nós temos todas as ferramentas. Podemos fazer muitas coisas, mas nem sempre temos todas as ferramentas. Mas Jesus tem, Jesus pode. Jesus transforma, Jesus liberta. E é isso que Mateus está mostrando aqui com esses 10 milagres. Que ainda que nós tenhamos que lidar com essas mazelas da vida, administrar essas mazelas da vida, um dia nós estamos felizes, outro dia nós estamos tristes, angustiados, um dia nós estamos com plena saúde, outro dia nós temos que lidar com uma enfermidade, não sabemos ao certo se vamos sair dela vivos ou mortos. Jesus pode agir na nossa vida. Eu queria destacar pelo menos 4 atitudes deste homem diante de Jesus para a nossa meditação nessa noite. Como nós devemos nos aproximar de Deus? Como nós devemos buscar em Deus a resposta para os nossos dilemas? É interessante notar que quando Marcos diz que Jesus se compadeceu daquele homem, isso tem um significado importante para nós. Significa que Jesus não despreza ninguém. Significa que Jesus não fecha os olhos para a luta, para a dor, para a angústia de ninguém. Jesus é aquele que nos olha com esse olhar misericordioso, maravilhoso. Aqui mesmo no capítulo 9, no final do capítulo 9, diz que, versículo 36, diz que quando Jesus olhou para as multidões, vendo ele as multidões, aqui agora ele não está apenas diante de um homem com lepra ou de qualquer outro problema, mas vendo as multidões, ele compadeceu-se delas porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Esse é Jesus. Ele não nos trata com indiferença, não importa se você está numa luta daquelas mais terríveis que você já enfrentou na sua vida, e está no meio de uma luta dessa. Eu queria dizer para você que Jesus, ele se importa com essa luta, ele olha para essa luta, ele se compadece de você na sua luta, ele quer intervir no meio dessa luta, no meio dessa batalha, ele quer te ajudar a vencer, ele é vitorioso e ele quer... Pode deixar, dona Elza, eu não vou tomar essa água mais não. Deixa essa água para lá, depois nós tomamos esse negócio aí. Então, irmãos, Jesus quer que a gente sorria assim, meus irmãos. Eu sei que ele disse que no mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo. Eu sei que ele nunca prometeu uma vida onde nós não temos problema nenhum na nossa existência, mas ele se alegra quando ele se compadece, ele vem ao nosso encontro, ele toca na nossa vida, a nossa enfermidade vai embora, a opressão vai embora, tudo aquilo que nos prende, nos aprisiona, nos impede de vivermos a vida em abundância que ele disse que tem para nós, vai embora. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem que Jesus pode fazer o que ele fez na vida desse homem? Mas esse homem se aproxima de Jesus e o texto diz que ele adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Há algumas lições. A primeira delas é que aquele homem, ele se humilha na presença de Jesus. Ele se humilha na presença de Jesus. Deus gosta que nos aproximemos dele assim.
Ele não reivindica nenhum mérito para a vida dele. Aliás, ele estava numa condição que ele não tinha a menor possibilidade de reivindicar nada, dizer, Senhor, eu mereço e tal. Não, ele poderia estar vivendo debaixo de uma maldição, ele poderia estar vivendo debaixo de um castigo. Eu não estou dizendo que toda enfermidade é por causa de um pecado específico que foi cometido, eu já disse que é, por causa do pecado original, mas esse homem poderia estar vivendo assim, ele estava vivendo dessa maneira. Então ele olha para dentro dele mesmo, ele vê quem ele é, ele aceita no sentido de que essa é a minha situação, eu não tenho nada para oferecer, Jesus, eu não tenho nada para dar em troca, mas eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Sabe, irmãos, é assim que a gente tem que se aproximar de Deus. A gente tem que se aproximar de Deus com a cabeça baixa, no sentido de humildade, no sentido de compreendermos que Deus é tudo em nós. Jesus, a palavra diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Nós sequer estaríamos aqui agora cantando, louvando, participando da ceia do Senhor, ouvindo a palavra, se Ele não tivesse se compadecido de nós um dia, tocado em nós, dado-nos a visão do céu, a visão espiritual das coisas. E Ele fez isso quando nós estávamos mortos, diz o apóstolo Paulo, nos nossos delitos e pecados. Veja quão grande é o amor que Deus tem para aqueles que nada têm para oferecer a Ele. Isso é humildade, é compreender, Senhor, eu me esforço, mas eu não consigo. Eu quero ser bom, mas nem sempre eu consigo ser bom. Eu não quero ter pensamentos impuros, mas às vezes os pensamentos impuros aparecem na minha mente. Eu não quero usar a minha boca, a minha língua para ofender ninguém, para machucar ninguém, mas eu tenho momentos de explosão e eu acabo ferindo, eu acabo machucando. Em outras palavras, eu não sou digno, mas tenhas misericórdia de mim. Eu quero ser melhor hoje do que fui ontem, quero ser melhor amanhã do que estou sendo hoje, mas tenhas misericórdia de mim. Irmãos, nós precisamos entender que todas as coisas giram em torno de Cristo e não de nós mesmos. É Ele a razão de todas as coisas, é Ele a razão da existência de todas as coisas, Ele é a razão da nossa vida. E nós precisamos esquecer ou colocar de lado esse antropocentrismo que anda sondando a nossa igreja, que anda tentando interferir na nossa fé. Ele é tudo, a glória é para Ele, a honra é para Ele, o poder é dEle, todas as coisas é para Ele, então nós nos humilhamos na presença dEle. E é interessante observar a segunda coisa que Ele faz, porque eu fico pensando assim, existem determinados lugares que a gente vai e que existe um código de vestimenta, e se a gente não obedecer esse código de vestimenta, a gente não é aceito, a gente não é recebido. Eu já vi na corte aqui nos Estados Unidos, o pastor leva ovelhas para a corte, né? Era bom se não fosse necessário, mas de vez em quando é necessário, né? Eu já vi juiz mandando gente sair da presença dele, ir para fora para colocar a camisa para dentro da calça, o cinto apertado e voltar depois. Uma vez eu fui levar uma pessoa e quando eu cheguei na porta do condomínio dessa pessoa, essa pessoa não é da igreja não, viu, irmãos? A gente não leva só da igreja não, a gente leva mais fora da igreja do que da igreja. Os irmãos estão protegidos aí, né? Mas aí eu cheguei, parei e me vem a pessoa assim, sabe? Com aquele bermudão, aquele tênis, assim, tá, normal, uma roupa normal, tranquilo, né? Aquelas correntes todas, eu não estou falando do tipo de roupa que se usa, que não se usa, mas inapropriada para o momento. Eu não vou à praia vestido como eu estou aqui, é inapropriado. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque quando esse homem, ele se encontra com Jesus, Lucas vai dizer que ele caiu de joelhos diante de Jesus e prostrou-se. Ele demonstra reverência diante de Deus. Reverência diante de Deus. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente acha que o fato de Deus nos chamar de amigos e de Jesus nos chamar de amigos, nós nos tornamos iguais a Ele. Não, nós não somos iguais a Ele, meus irmãos. Nós somos seres humanos, mortais, maculados com o pecado. Glórias ao sangue de Jesus que nos purifica de toda a nossa imundícia, mas é o que somos, e Ele é Deus, santo, santo, santo. A Bíblia
escreve santo, santo, santo para expressar quão santo é o nosso Deus e como nos apresentamos diante dele. Vocês estão entendendo? Precisamos nos santificar, precisamos ter postura diante de Deus, e essa postura não é apenas uma postura externa, não é uma postura interna, de coração. É quando eu dobro o meu joelho na minha casa, é quando eu estou vivendo com aquele estilo de vida que eu falei domingo passado, que é a oração. Não é apenas um momento, mas um estilo de vida. Em todos esses momentos, quando estamos diante de Deus, ter reverência por quem Deus é. Nós não podemos perder isso. Alguns pastores atentos a eu não sei qual que é a palavra, se é desleixo, o que é, entendeu? Até tem resgatado, isso aconteceu algumas vezes aqui, no momento da leitura da Bíblia para a pregação. Por favor, vamos ficar de pé. Não é que não podemos ler a Bíblia sentados ou deitados no nosso quarto, mas é para a gente acordar e entender que Deus é Deus e nós não somos igual a Ele. Então nós precisamos ter reverência diante de Deus, diante das coisas de Deus. Amém? Amém? Em terceiro lugar, nós entendemos que esse leproso, ele... Aleluia. Misericórdia. Sumiu. Não, está com bateria aqui, mas eu vou pegar um negócio aqui. A gente já volta. Alô, som. Alô, som. Voltou. Com humildade, com reverência. Terceiro lugar, com confiança. Confiança é algo tremendamente importante para a gente perceber, porque quando a gente confia, a gente se entrega, não é verdade? Então, aquele leproso, ele se ajoelha diante de Jesus, ele sabe quem Jesus é, ele ouviu falar de Jesus, alguma coisa chegou até os ouvidos dele, e ele então procura Jesus numa confiança tremenda. Ele não tinha mais a quem recorrer, já tinha sido considerado impuro, estava fora da comunidade, fora das atividades normais, e ele ouve falar de Jesus, um homem que estava ensinando de forma diferente dos demais professores, os escribas. Ele ensinava e as pessoas percebiam algo diferente nele, porque ele tinha autoridade para falar, não era alguém comum, parece que tinha algo do céu nele, de fato tinha, ele era do céu. E esse homem se aproxima dele com total confiança, chama-o de Senhor, reconhecendo ele como Deus. Esse Senhor não está com letra maiúscula aí à toa, só porque no português a gente costuma escrever com a letra maiúscula, Deus, Senhor, etc e tal, é porque a palavra aqui está nos ensinando que aquele homem, ele confiou no próprio Deus ao se apresentar na presença de Jesus. É como se ele declarasse: eu sei quem tu és, eu sei que tu és o Filho de Deus, tu és o Senhor da história, do universo. Por isso ele podia confiar. Por isso ele podia confiar, porque ele sabia que ele estava diante do próprio Deus. Ele sabia que ele estava diante do prometido do Senhor Jesus. Irmãos, quando nós sabemos quem Deus é, quando nós descobrimos, quando Deus se revela a nós na sua palavra, quanto mais nós vivemos com esse Deus, mais nós conhecemos a Deus, mais nós amamos a Deus, mais nós confiamos a Deus, e menos nós tememos as adversidades que se levantam na nossa vida. Não é possível que conhecemos a Deus, que sabemos todas as coisas de Deus, mas vivemos como se estivéssemos abandonados ao alento, ao relento. Não! Se nós conhecemos a Deus, se nós sabemos quem Ele é, o medo tem que ir embora, e a confiança precisa substituir o medo. Eu estou dizendo isso para você confiar no Senhor, como aquele leproso confiou no Senhor. Eu li o Salmo 27 essa semana na reunião de oração. Que coisa linda Davi fala para Deus. E ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ele é luz que ilumina o nosso caminho. Ele é a nossa salvação, porque não há
salvação em nenhum outro nome debaixo da terra, pelo qual importa que sejamos salvos, somente o nome de Jesus, somente a pessoa de Jesus. Ele é a nossa fortaleza, ou seja, Ele nos protege do mal, Ele nos livra. E quando alguma coisa estranha acontece na nossa vida, Ele continua conosco. Ele é Deus presente, porque Ele é Deus que se compadece, e Ele olha para nós e não ignora a nossa vida, a nossa luta, os nossos problemas e tudo que temos que enfrentar. Então, aquele leproso, ele se humilha, ele reverencia e ele demonstra total confiança no Senhor. E há algo mais importante, há algo muito importante que nós também precisamos mencionar, já caminhando para o final da mensagem. Versículo número 4. Ele persevera. Ele persevera. Por que ele persevera? Porque ao ouvir falar de Jesus, ele se mexe. Ele poderia ficar acomodado. Ele poderia aceitar a sua condição pacificamente e falar, não, para mim não tem jeito mesmo, acabou. Esse problema não vai ser resolvido. Essa é a parte do latifúndio que me cabe. Essa é a cruz que eu tenho que carregar. Não no sentido bíblico de que temos que cada um carregar a sua cruz. Vocês estão entendendo, irmãos? Não. Ele recebeu a sentença de morte, ele vivia isolado. Mas lá no fundo, quando ele ouve falar de Jesus, ele resolve trazer de volta aquele sentimento de esperança e de perseverança. Não existe sim solução para mim. Existe sim. Existe alguém que pode mudar essa minha situação. Então ele sai de onde ele estava, ele vai pelo meio da multidão. A multidão talvez tenha assustado e se afastado, mas ele não desiste da vida dele. Ele não desiste dos sonhos dele. Ele sabe que existe alguém maior do que ele, maior do que a situação dele, que pode fazer toda a diferença na vida dele. Então ele persevera. Irmãos, quantos de nós deixamos de receber algo maravilhoso que Deus tem para nós, porque nós paramos no meio do caminho? Deixamos de receber ou adiamos o recebimento, por quê? Porque não perseveramos. Não perseveramos nas coisas do Senhor, não perseveramos no ministério que o Senhor nos coloca, não perseveramos na nossa vida de oração, não perseveramos na nossa vida de leitura bíblica. Eu não quero perguntar, mas me dá vontade, quantos que começaram a leitura da Bíblia, não precisa responder, naquela Bíblia, 365 anos, continuam firmes ali, lendo todos os dias, porção do Antigo Testamento, porção do Novo Testamento, Salmos, Provérbios. Talvez você tenha começado e tenha parado. O que é isso? Falta de perseverança nas coisas do Senhor. Você se propôs na sua vida devocional ler a Bíblia todos os dias, o ano inteiro, a Bíblia toda, para aprender, para crescer, mas no meio do caminho outras coisas foram surgindo, e é muito fácil nós darmos importância a outras coisas que vão surgindo. Nós somos seduzidos dia após dia por coisas tremendas. Irmãos, eu brinquei aqui no início falando da minha filha, que ela não queria vir para a igreja hoje, porque queria passear. Eu falei, não, domingo não negocia, tem 10 anos de idade, é na igreja, e quantas vezes nós trocamos a igreja, o dia do Senhor, por coisas que não tem absolutamente nada a ver com o chamado de Deus para a nossa vida. Irmãos, é preciso perseverar em Deus, nas coisas de Deus, na igreja de Deus. Apesar de estar desenganado pela medicina, sentenciado à morte, ele não desiste de viver. E ao saber que Jesus estava passando, ele corre para Jesus. Jesus é o Senhor de todas as causas, das causas impossíveis. Em Jesus a solução, em Jesus a resposta, em Jesus a poder, em Jesus a cura, em Jesus a libertação, em Jesus a transformação, em Jesus a renovação. Eu queria que você soubesse que não importa o que você está vivendo, não existe luta maior do que Jesus. Jesus pode hoje fazer uma diferença total na sua vida. Eu queria dizer para você que talvez tenha se perdido no meio dessa caminhada e não sabe se está aqui ou se está ali, está com um pé aqui, outro pé ali. Eu quero dizer para você que também não existe pecado neste mundo que Jesus não possa perdoar e permitir que você se levante e recomece.
a sua caminhada. Amém, irmãos? Eu não sei quantos aqui precisam recomeçar hoje. Eu quero dizer que Jesus quer que você recomece. Eu não sei quantos aqui nessa noite, nessa manhã, precisa receber um toque de Jesus. Quando Jesus te tocar, tudo vai mudar. Jesus tocou o impuro, mas não ficou impuro. O puro tocou o impuro para que o impuro ficasse puro. E aquele que era puro não ficou impuro. Jesus é tremendo, Jesus é maravilhoso. E Ele quer fazer algo na tua vida nessa manhã. Fique de pé, feche os teus olhos. Você pode colocar diante do Senhor agora, em oração. Fale com Ele. Fale com o Senhor agora. Fala: Senhor, eu estou aqui. Tu conheces o meu coração, Tu conheces o meu viver. Hoje eu quero ser tocado como aquele homem foi tocado pelo Senhor. Feche os teus olhos. Talvez você esteja recomeçando em alguma área da sua vida e você tem lidado com as dificuldades. Ele é maior do que essa dificuldade. Talvez você esteja aí, coisas que nós imigrantes enfrentamos, com problemas na imigração, com problemas na corte, quem sabe até mesmo perseguição. Davi, depois de dizer que não precisava temer nada, ele diz que quando os meus inimigos se levantaram contra mim, ou se levantam contra mim, eles é quem tropeçam e caem. É porque Deus intervém, porque Deus vem ao encontro, porque Jesus está aqui. Oh Senhor. Sabe, irmãos, o autor de Hebreus, ele disse que há um trono de graça. E ele fala: aproximemo-nos, irmãos, desse trono de graça. Aproximemo-nos de Jesus, busquemos Jesus. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele foi tentado em todas as coisas como nós, mas ele não pecou, não viu pecado, ele não foi maculado. Aproximemo-nos desse trono de graça. Quantos precisam se aproximar do trono de Jesus nessa manhã? Você não precisa sair do seu lugar, você não precisa gritar, você precisa só dizer no teu coração, na tua mente, enquanto cantamos essa última canção nessa manhã: Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia. Eu não tenho nada para lhe oferecer em troca, mas eu estou aqui prostrado diante do Senhor, com meu coração dobrado diante do Senhor, quebrantado. Olha para mim, Senhor. Olha para mim, Senhor. Eu te adoro na beleza da tua santidade. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és a minha força. Eu espero em Ti, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, a minha fortaleza. Eu espero em Ti, Senhor. Venha ao meu encontro. Eu não vou desistir, eu não vou parar. Eu quero olhar para o Senhor, eu quero buscar a Tua presença, eu quero viver na Tua presença. Levanta-me, Senhor, fortalece-me, Senhor, enxuga as minhas lágrimas, coloca a Tua mão, libera uma palavra de vitória para a minha vida nesta manhã, em nome de Jesus. Abre aquelas portas que eu preciso que sejam abertas, ó Deus. Fala assim com o Senhor. Cante, adore e ore ao Senhor nesse momento. Faça com toda a sinceridade, com toda a humildade, com toda a confiança, e Ele vai tocar na tua vida e ouvir a tua oração, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, vai falando com o Senhor. Rendem suas coroas ao Cordeiro. Aleluia. E a Ele cantam: Tu és digno de tudo. Tu és digno, Senhor. Declare: Tu és digno. Tu és digno de tudo.
Aleluia. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tua é a glória, Senhor. Toda a glória, Jesus. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tudo é para ti, Senhor. Tua é a Tua é a glória, Senhor. Falando com o Senhor, vai falando com o Senhor nesse momento. Coloca a tua vida diante dele. Diga a ele que ele pode hoje. Dia e noite suba-te nossa adoração. Aleluia. Dia e noite suba-te nossa adoração. 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 Dia e noite suba-te Tu és digno de tudo. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de tudo. O leão da tribo de Judá. Pois tudo vem Cordeiro Santo de Deus. e tudo é para Que tem todo o poder, toda a autoridade. É o rei, a autoridade para ensinar, para ministrar e para curar. Tu és digno de tudo. Tu és digno. Pois tudo vem Tudo vem de ti. e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos.
aquele que disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele está exaltado, Cristo vivo, ressurreto, aquele que nos toca e nos limpa, aquele que nos toca e nos cura, aquele que toca e nos liberta, onde põe a mão, onde ele libera uma palavra, coisas acontecem. Erga a sua voz, adore o Cordeiro Santo de Deus nessa manhã na sua casa. Ele que está aqui, permita que ele transforme a tua vida, permita que ele toque, ó Deus, no âmago da tua ferida nesta manhã. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, glórias ao teu nome, Senhor. Quando aquele homem se aproximou de Jesus, então Jesus respondeu para ele: eu quero, fique limpo. E imediatamente aquela enfermidade foi embora. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Pai, ó Deus, nós cremos que estamos na presença do Senhor, ó Pai. Os nossos olhos não podem te ver, ó Pai, mas nós cremos, nós confiamos, porque dia após dia o Senhor tem se revelado a nós como o Deus Todo-Poderoso. Oh Jesus, obrigado pelo teu sacrifício, pela tua entrega, pelo teu amor, ó Deus. Obrigado por ter soprado sobre nós o teu Espírito Santo. Ó Deus, obrigado por ter nos selado, Jesus, com o teu Espírito Santo, porque, ó Deus, esse selo nos mostra no mundo espiritual que nós não estamos aí abandonados ao relento e temos que resolver as nossas coisas à nossa maneira, do nosso jeito, mas nós temos um dono que se importa conosco. Ó Pai, nós queremos te agradecer por o Senhor ter feito de nós a tua propriedade exclusiva, povo teu, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, obrigado pelo toque que abriu os nossos olhos, obrigado pelo toque da fé que nos ensinou a crer no Senhor Jesus e a declará-lo como nosso Senhor e Salvador, ó Pai. Ó Deus, nós cremos sim que quando o Senhor age, ó Pai, nós não podemos resistir. Quando o Senhor fala, nós somos desafiados a obedecer e queremos obedecer, ó Pai. Ó Deus, nós ouvimos a Tua palavra que nos revela mais uma vez que Jesus é Deus Todo-Poderoso, Deus Emanuel, presente conosco em todos os momentos da nossa vida, ó Pai. Ó Deus, o Teu povo nesta manhã, ó Deus, creu na Tua palavra e colocou-se diante do Senhor, ó Pai, apresentou-se diante do Senhor, dizendo: Tu és, Jesus, a minha esperança, a minha salvação, a minha luz, a minha fortaleza. Ó Deus, em nome de Jesus, ouve a oração dos Teus filhos, entra na vida de cada um, entra na casa de cada um, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Aquilo que parece estar difícil, ó Pai, que o Senhor abençoe, ó Pai. Aquilo que parece não ter solução, ó Pai, que o Senhor traga a solução, porque esperamos no Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Aqueles que estão duvidosos, ó Pai, tenhas misericórdia, Senhor, toca com a Tua mão de poder, ó Pai, reaviva a fé, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Nós declaramos que cremos, nós declaramos que recebemos, nós declaramos que pertencemos ao Senhor. Se vivermos, vamos viver para o Senhor. Se morrermos, morreremos para o Senhor, ó Pai. Louvado seja o Teu santo nome. Tu és bom o tempo todo. Glórias ao Teu santo nome, ó Pai. Eu oro pela Tua igreja. Abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Se você puder, aplauda o Senhor Jesus na sua casa. Glória a Deus. Eu vou pedir para você se sentar por mais um instante, só para você assistir o News Hope, as coisas que estão acontecendo na vida da igreja e que vão acontecer essa semana, para que você possa se ligar e participar. Olá, galera! Queria convidar todos vocês para se inscreverem aqui nesse QR Code, para participar de uma super conferência que irá acontecer aqui na nossa igreja dia 19 e 20. É a conferência Inclusão na Igreja e será com o pastor Glauco Ferreira. Teremos espaço para as crianças, mas precisamos que vocês se inscrevam para sabermos mais ou menos quantas pessoas vamos ter. Teremos almoço também nesse dia. Vocês são super convidados. Esperamos vocês, tá bom?
Atenção você que é jovem e adolescente, nessa quarta-feira vai estar acontecendo o nosso Forever Youth, e essa semana a gente vai ter um caça ao tesouro gigante aqui na nossa igreja, você não pode deixar de participar. Hoje, e se você não está participando de nenhum pequeno grupo ainda, se envolva nesse movimento, se envolva nesse projeto. Nós temos grupos acontecendo em Avalon e o Intergarden, e amanhã, segunda-feira, começa o nosso grupo em Dr. Phillips, toda segunda-feira às 8 horas. Se você precisa de mais informações, você pode mandar um WhatsApp para o telefone da igreja, ou você pode falar comigo também ao final do culto. A gente espera por você. E hoje, logo após o culto, a nossa cafeteria dos jovens vai estar aberta e a gente tem um super lançamento acontecendo. A gente vai ter café gelado, tanto de caramelo quanto com calda de chocolate, e a gente também vai ter um mocha especial gelado de Nutella. Então não deixe de participar. É isso. Não deixa de participar mesmo. Eu tenho um anúncio rápido. O Natal já está aí batendo na nossa porta. Então, domingo que vem, só para falar, ó, já é Natal na Líder Magazine. Domingo que vem, depois do culto, a gente vai ter a nossa primeira reunião com a galera do teatro para a gente já ler a nossa peça, o nosso musical de Natal. Então, se você tem interesse de participar, você pode me procurar o Renan, que a gente já vai estar no domingo que vem, logo após o culto, tendo uma reunião para falar do musical, tá bom? Já tem peça pronta, pastor? É eficiência demais, não, irmãos? Em agosto, início de agosto, né? Mas é que para acontecer o que aconteceu aqui no culto da Páscoa, precisa se preparar, precisa trabalhar. E foi lindo o culto da Páscoa, eu tenho certeza que o culto de Natal, a celebração de Natal vai ser maravilhoso. Edla, você que gosta de Natal, Duda, Alain, mais do que os outros, né? Sejam bem-vindos. Amém, irmãos, amém, né? Amanhã começa lá, Daniele. Tem célula amanhã? Fica de pé, então. Essa é a Daniele, irmãos, uma salva de palmas para ela. Daniele chegou aqui na igreja no culto da Páscoa, não saiu mais, e amanhã, 8 horas. 8 horas começa na casa dela mais um grupo pequeno, ou mais um New Hope Casa. Eu ouvi dizer que você disse para o Renan que vai juntar umas 40 pessoas lá, é verdade? Amém? Então tá bom. O que foi falado pela Marta e até o grupo da casa da Daniele não está restrito a isso, né, minha irmã, né? Mas a nossa igreja, para você que está nos visitando, para você que está chegando agora, é uma igreja que tem o New Hope Special Needs. O que é isso? Nós lançamos há algum tempo, os irmãos da igreja sabem disso, esse ministério que cuida de crianças especiais. Crianças, adultos, mas é mais crianças do que adultos, né? Nós temos crianças autistas na nossa igreja, nós temos a Marta, que é a líder desse ministério, e, enfim, isso faz parte da nossa realidade, e nós queremos ser, como ouvimos aqui ontem, no que diz respeito à violência da mulher, né? Violência doméstica, nós queremos ser uma igreja relevante. Não apenas para nós mesmos, mas para a nossa comunidade de um modo geral. Então, aquela atividade com o pastor Glauco, muito importante você participar, e tem aí o grupo, então, nascendo na casa da Daniela. Estou muito feliz, viu, Daniela, com esse grupo. Amanhã estarei lá com a minha família, e com o meu piquitito, que precisa muito do ambiente assim, você sabe, né? Então, glória a Deus. Irmãos, vamos ficar de pé para a gente encerrar. Queria parabenizar a Bia e o Edu, que está lá atrás, com toda a equipe, com todos vocês, homens e mulheres, que organizaram, que doaram coisas para a nossa festa country aqui ontem, estava maravilhoso. O Jeremy saiu passando mal aqui, de tanto que comeu, me procurou no início do curso, falou, pastor, eu estou cheio até agora, não sei... E estava bom mesmo, né? Eu passei mal, fui embora mais cedo, mas está tudo bem, graças a Deus. Parabéns, foi um momento muito especial e muito bonito para a nossa igreja. Irmãos, não deixe de participar dessas coisas, isso nos une, sabe? Faz a gente ter tempo uns com os outros, conhecendo, né? Quero agradecer aquele cara da batera que está indo embora para o Brasil amanhã, com a esposa, é o Natan, com a Bruna, estão indo, passou uma temporada aqui nos Estados Unidos, está retornando, que Deus abençoe a vida de vocês mais uma vez, já oramos por vocês, viu, Bruna, lá no escritório, aqui, né? Hoje é aniversário da Tânia, nossa ministra de louvor, de adoração, né? Glória a Deus, não deixe de dar um abraço nela depois. Ide em paz, igreja do Senhor Jesus, ide para ser sal da terra, ide para ser luz do mundo, para proclamar as maravilhas do Senhor Jesus, e saiba que o Senhor é contigo.
que o Senhor é contigo, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, a força e o poder do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todos sempre. Quem crê diz amém 3 vezes. Amém, amém e amém. Deus abençoe, meu povo.